Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina de seu curso. Eu, em parceria com a professora Daniela, traremos a vocês o estudo da disciplina, a inserção curricular da educação ambiental e a formação de professores. Olá! É uma satisfação muito grande fazer parte deste processo de aprendizagem. Nesta videoaula e no caderno de estudos, abordaremos conteúdos importantes para o processo ensino-aprendizagem no contexto escolar. A disciplina está organizada em 4 capítulos. Primeiro capítulo: a educação ambiental como política pública. Segundo capítulo: os parâmetros curriculares nacionais e a educação ambiental. Terceiro capítulo: a formação continuada e a interdisciplinaridade na educação ambiental. E o quarto capítulo: projetos ambientais nas escolas. Então, vamos a eles! Olá! No primeiro capítulo dessa disciplina, você terá a oportunidade de conhecer parte dos acontecimentos que levaram à construção da educação ambiental como política pública no Brasil. A contextualização deste processo será tratada do ponto de vista da legislação sobre a educação ambiental e da atuação dos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente para que você possa conhecer, analisar e avaliar as práticas implantadas. O nosso relacionamento com a natureza, que teve início com o mínimo de interferência nos ecossistemas, hoje está baseado numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Tudo leva a crer que a educação ambiental só apresentará resultados coerentes se incorporar em seu fazer cotidiano ações educacionais participativas que busquem, acima de tudo, a responsabilidade ambiental. A partir desta convicção, é interessante compreender as propostas da educação ambiental não só como disciplina, mas como ampla diversidade de conhecimentos em diferentes dimensões e como educação política, para incrementar a capacidade de atuação individual e coletiva. Assim, a educação ambiental como política pública surge como um processo educacional cujo objetivo é levar o conhecimento ambiental para a população de forma concreta, baseada em valores éticos e nas regras políticas. Estudos apontam que os processos de inserção da educação ambiental nos debates internacionais e nacionais como objeto problematizador dos sistemas sociais, políticos e econômicos surgem a partir da segunda metade do século XX. Assim, a preocupação política com os problemas ambientais tem crescido quase que continuamente desde meados da década de 1960. É consenso entre vários pesquisadores da área que os debates sobre os riscos da degradação do meio ambiente ganharam no final da década de 60 e início dos anos 70 certa densidade, o que possibilitou a primeira grande discussão internacional, culminando com a Conferência de Estocolmo em 1972, promovida pela ONU. Assim, é a partir desta conferência que os debates sobre o meio ambiente e, consequentemente, a educação ambiental ganham o status de assunto oficial e estratégico na pauta dos governos e dos organismos internacionais. No Brasil, o meio ambiente como política pública surge após a Conferência de Estocolmo, quando, devido a iniciativas das Nações Unidas em inserir o tema nas agendas dos governos, foi criada a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente, hoje já extinta, ligada à Presidência da República. Desde então, outros acontecimentos e leis buscaram consolidar a implementação da educação ambiental no Brasil como política pública, de modo que alguns desses serão destacados ao longo do caderno de estudos. No processo de construção e promoção da educação ambiental como política pública, não podemos deixar de destacar o envolvimento dos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente.
através de suas portarias e iniciativas em promover programas de apoio e incentivo à educação ambiental, encontros, fóruns, conferências e tantos outros, o tema tornou-se amplamente divulgado não só no contexto educacional. Veja um exemplo da participação do Ministério do Meio Ambiente no objetivo de promover a educação ambiental em todos os setores da sociedade. O programa Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e o seu objetivo é promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nas organizações públicas. Este programa foi criado para ser aplicado na administração pública, mas pode ser usado como modelo de gestão ambiental por outros segmentos da sociedade. Veja o vídeo. Cuidado, José. Cuidado, José. Peraí, tem alguém brincando, é? Peçanha, era você que estava falando? Falando? Falando o quê? Tô falando nada, rapaz. É que eu ouvi uma voz. Tá ouvindo voz? Haha, maluco! Cuidado, José. Caso dos servidores públicos que ouviam vozes. Dona Eunice, Senhor José, você ouviu? uma voz falando. É. Cuidado, José. Cuidado, Eunice. Eu estava verificando uns documentos quando ouvi. Cuidado, Eunice. E o que essa voz quer com a gente? Eu quero apresentar para vocês a A3P. O quê? Falou de novo. Onde tá? Tem alguém falando Não, o que mesmo. ele falou? Aqui, O que você quer com a gente? quero apresentar a A3P, A3P? Que A3P? Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P. É o programa que visa estimular a inserção da dimensão ambiental na gestão pública dos órgãos governamentais, para estimular a reflexão sobre possíveis aspectos ambientais negativos decorrentes de suas ações e buscar a adoção de novos métodos que incluam critérios ambientais. Como assim? Durante o trabalho, são gerados diversos impactos ambientais. Geração de lixo, de esgoto orgânico, de ruídos, consumo de energia, de água e muitos outros. Conhecendo esses impactos, podemos adotar medidas como a separação do lixo, por exemplo. Metal, vidro, plástico e papel. Quando José ia jogar o copo no lixo, poderia ter feito essa separação. Mas pra quê? Ah, eu sei. Latinhas, garrafas, papel. A matéria-prima para fazer essas coisas vem da natureza. Cada vez que usamos e jogamos fora, precisamos de mais matéria-prima. Desse jeito, um dia, só vai existir um monte de lixo. Mas se nós utilizarmos as próprias latinhas para fazer novas latinhas, as garrafas para novas garrafas, então nós vamos estar reciclando e poupando a natureza. Separando os materiais, podemos encaminhar o lixo para a reciclagem. E melhor ainda, é usar racionalmente, sem desperdício. José, lembra as folhas de papel que você jogou no lixo? E a água dentro do copo? Você encheu o copo inteiro, bebeu um pouquinho e jogou o resto fora. Ah, mas era só meio copo d'água. Certo, mas veja só. Quantas pessoas pensam do mesmo jeito? Quantos Josés jogando meio copo d'água fora? E deixando a torneira sem fechar? Usando o jato da mangueira como vassoura? Tomando banhos de 15 minutos e gastando 45 litros de água? Junte todas as pessoas e veja o tamanho do desperdício. E eu? Eu só estava examinando umas compras para o escritório. Justamente, Eunice. Você estava fazendo uma coisa que é preciso fazer com muito cuidado. Compras. Existem produtos fabricados com tecnologia limpa. Não poluem na fabricação.
usam matéria-prima reciclada e outras coisas mais. São os produtos ecoeficientes. E existem produtos sujos. Para serem feitos, causam danos ao meio ambiente. Não podem ser reciclados, contêm CFC, consomem muita energia. Entendi. Ao decidir as compras, é preciso conhecer melhor os produtos e dar preferência aos ecoeficientes. Muito bem! É isso aí! José! E vocês também estão ouvindo a voz? Claro, não era pra ouvir? Aliás, muito simpática essa voz. Obrigado, obrigado. Voz! Outra vez essa história? Ok, A3P, como nós começamos? Este é o livro de apoio da A3P com várias informações. A primeira coisa a fazer é encontrar em sua repartição um grupo de pessoas interessadas em melhorar o ambiente de trabalho e respeitar a natureza. Conte comigo. É, comigo também. Conta com a gente. Isso é importante. Essa aí, Pensar na geração futura. Pois não contem comigo. Estão achando que eu sou doido? Estão achando, é? É cada um por si, rapaz. Cada um por si. Eu tô salvando o meu. Natureza, isso é frescura. Quando acabar, acabou. O mundo é dos espertos. E quer saber? Esse grupo formará uma comissão que deve diagnosticar a situação, definir, planejar e cuidar do sucesso da implantação da A3P nessa repartição. Eu fico encarregado da supervisão do uso racional da água. Eu me encarrego da compra dos produtos ecoeficientes. Eu, da gestão dos resíduos. Eu, da supervisão da eficiência energética. E eu cuido da conscientização dos funcionários. Ótimo! Cada um será responsável por tarefas diferentes. A união desses esforços resulta na transformação necessária para utilizar os recursos naturais e os bens públicos de forma racional. Promover a conscientização da participação de todos nas questões ambientais. Destinar adequadamente os resíduos sólidos. Prestar um bom atendimento ao cidadão, pois além de desburocratizar, precisamos gerar menor impacto negativo ao ambiente. E termos servidores públicos sintonizados com a ética e com melhor autoestima. E para termos um ambiente de trabalho limpo, organizado, bonito e saudável. Afinal, nós passamos uma boa parte de nossa vida aqui. É isso mesmo. Confortável, com qualidade de vida. Mas e quem é você, afinal? Eu sou o narrador desse vídeo. E vocês estão sendo vistos, neste momento, por outros servidores públicos que também estão sendo convidados a fazerem a sua parte. Olha, é mesmo. Tá vendo ali? Olha ali, nessa direção. Cuidado, José. E então, você se reconheceu em alguns dos personagens mostrados nesse vídeo? Muitas são as pequenas atitudes que podem e devem ser mudadas em nosso dia a dia. A partir de agora, você tem condições de levar essa ideia para sua casa, escola ou empresa onde você trabalha e, assim, contribuir de forma efetiva na melhoria da qualidade de vida, seja no trabalho ou na sua casa, com a adoção de atitudes e procedimentos ambientalmente corretos. Faça a sua parte e seja um ator social consciente de suas responsabilidades perante o coletivo. Um abraço e bons estudos! Olá! No capítulo 2 do Caderno de Estudos, você estudará os parâmetros curriculares nacionais e a educação ambiental. Os objetivos, para tanto, contemplam a apresentação da temática do meio ambiente, por meio do documento de referência Parâmetro Curricular Nacional, análise dos conteúdos e contribuições dos parâmetros curriculares nacionais à educação ambiental, como também dialogar sobre a relação entre escola, Parâmetro Curricular Nacional e educação ambiental.
No que se refere aos parâmetros curriculares nacionais, é válido ressaltar que são documentos de referências flexíveis ao contexto escolar e consequente prática pedagógica do professor. Documentos de referência e não documento padrão e único de acesso e compreensão do processo educativo no contexto escolar. Flexível de acordo com o contexto escolar e a cultura da qual faz parte. Esses documentos contribuem com propostas interessantes e significativas à escola, à educação. Esboçam princípios como a qualidade na formação do educando, o exercício da cidadania, aquisição e desenvolvimento de novas competências, como também processo ensino-aprendizagem dinâmico, crítico, visando a autonomia e integrada visão de equipe, trocas e interações. Vamos conversar um pouco agora sobre o Parâmetro Curricular Nacional referente ao meio ambiente e saúde, mais especificamente no que concerne a temática do meio ambiente. Esse documento tem como intenção tratar das questões relativas ao meio ambiente em que vivemos, considerando seus elementos físicos e biológicos e os modos de interação do homem e da natureza por meio do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia. O documento considera e estabelece estreita relação entre homem e meio, uma vez que são indissociáveis. A formação do sujeito, nesse sentido, necessita contemplar o entendimento de formação de cidadãos preocupados com a conservação de ambiente saudável, hoje e futuramente. Nesse sentido, a educação ambiental deve ser desenvolvida visando a consciência global do meio. Uma vez pensado, compreendido e apreendidos os conhecimentos referentes à constituição do sujeito e relação direta e intrínseca com o meio que nos rodeia e que dele fazemos parte, é possível a defesa, cuidado e preservação com o mesmo. Só gostamos daquilo que conhecemos. Temos empatia por aquilo que apreendemos de modo significativo. Ao longo dos estudos, será possível o conhecimento dos objetivos do Parâmetro Curricular de Meio Ambiente para a educação básica, como também os blocos de conteúdos possíveis no trabalho com a educação ambiental, tais como os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente e manejo e conservação ambiental e consequentes critérios e aspectos integrantes ao processo avaliativo. Vale ressaltar que a escola é local privilegiado para a mediação e apropriação da educação escolar. A educação ambiental, assim como as demais temáticas, precisa ser contemplada no contexto escolar, nas suas características e particularidades, como também na sua amplitude e interlocução que estabelece com o meio. A educação ambiental visa a cidadania planetária, a formação de sujeitos cidadãos conscientes e críticos no e do meio que os rodeia. Para tanto, está envolta com temáticas e aspectos tais quais a responsabilidade social, valores éticos, economia, qualidade, saúde, harmonia, inclusão social, comunicação, inovação, normalização, cooperação e integração. É preciso conceber esses aspectos no intuito de fazer a relação entre escola, documentos de referência, no caso em questão os parâmetros curricular e a educação ambiental, intrínseca e envolta por diálogos e interações significativas ao processo ensino-aprendizagem. Olá! Dando continuidade à nossa caminhada, você estudará a formação continuada de professores e a interdisciplinaridade na educação ambiental. No terceiro capítulo, cujo objetivo é conhecer e definir conceitos relacionados à formação dos professores e à interdisciplinaridade, destacaremos a formação de professores no Brasil, a formação continuada de professores, a interdisciplinaridade no contexto escolar e a relação entre interdisciplinaridade e educação ambiental. No que concerne à formação de professores no Brasil, você verá a parte histórica da constituição da profissão professor. Perceberá os contextos passados pelos professores na sua formação, contextos esses que deixaram marcas nos dias atuais. Conhecer a história da formação do professor não no sentido de achar culpados para a situação que se apresenta nos dias atuais,
mas sim refletir sobre a prática pedagógica e como contribuir significativamente para esse processo. Entendendo que somos e fazemos parte de nossa própria história, é importante refletir sobre a percepção do professor na sua formação. Conceber o professor como sujeito fundamental na formação continuada é compreender que sua voz necessita fazer parte desse processo. Se bem defendemos que é fundamental levarmos em consideração os conhecimentos prévios dos nossos alunos no seu desenvolvimento e processo educativo, o mesmo se faz necessário na formação e aprendizado do professor. Desse modo, a formação, como bem nos aponta Nova, não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. A formação continuada de professor, assim, precisa ser entendida e pensada para o professor e a partir de seu cotidiano, suas vivências e experiências. Concebendo o papel fundamental do professor no processo ensino-aprendizagem, o de mediador, há de se ressaltar que a mediação necessita do conhecimento prévio do mediador sobre o que se pretende ensinar e aprender. Ao focarmos a formação do professor na e para a educação ambiental, é importante delinear a questão da relação entre meio e sujeito. Essa relação necessita ser compreendida e apreendida como indissociável, uma vez que somos e fazemos parte do meio. Nas relações que estabelecemos com o meio, pares e objetos, é que nos formamos e nos desenvolvemos. Pensar a educação ambiental nesse sentido é conceber a relação intrínseca entre nós e o ambiente. Relação essa estabelecida no sentido da formação da consciência coletiva frente ao cuidado e à preservação do ambiente, do qual fazemos parte. As interações estabelecidas entre professor, aluno, meio, necessitam ser reais e efetivas, promovendo ações interdisciplinares e não visando a fragmentação dos saberes. Para tanto, o diálogo com a interdisciplinaridade é fundamental. Interdisciplinaridade é atitude e não a mera junção de disciplinas, a atitude de pensar o conhecimento escolar como científico. Para tanto, é necessário entender que cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas nos saberes que contempla, nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes engendram próprios de seu locus de cientificidade. Ao pensarmos e refletirmos sobre as práticas pedagógicas interdisciplinares, é necessário compreendermos o todo e suas partes. No que se refere às atitudes no contexto da educação ambiental, não é diferente. A necessidade de diálogo é constante entre as diferentes áreas do conhecimento. Precisamos dialogar com o meio, compreendê-lo e experienciá-lo, e é nesse sentido que as atitudes interdisciplinares vão se delineando, também no contexto da educação ambiental. Para que se efetive na prática pedagógica do professor atitudes, experiências e vivências interdisciplinares, a parceria, o diálogo, as trocas, interações e mediações precisam ser uma constante. Todos os sujeitos envolvidos no processo educativo são fundamentais ao se pensar atitudes significativas de educação no contexto escolar. Olá! No quarto e último capítulo dessa disciplina, você conhecerá a metodologia didática voltada aos projetos de trabalho. Para tanto, retomaremos a discussão entre a educação ambiental e a prática pedagógica da escola, debatendo as possibilidades de promover a educação ambiental por meio de projetos de trabalho no contexto escolar. À medida que consideramos a importância das trocas, diálogos e discussões ao longo do processo educativo, é essencial que pensemos em práticas efetivas e reais que visem a reflexão e a criticidade ao longo do processo. Trabalhar na prática pedagógica com os chamados projetos de trabalho nos aproxima dessa realidade. Assim,
A temática ambiental deve fazer parte não só da prática docente, mas também do cotidiano das pessoas. Nessa percepção, o papel do educador é propor novos hábitos e novas posturas que contribuam para a qualidade de vida da sociedade. Ao longo de nosso estudo, veremos que na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, pesquisar e criar relações que incentivem novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento. Dessa forma, o papel do professor deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações e passa a ser o de mediador. O professor passa a realizar as mediações necessárias para que os alunos possam encontrar sentido naquilo que estão aprendendo. Os caminhos possíveis, bem como as metodologias utilizadas para o desenvolvimento e aplicação dos projetos de trabalho, serão descritos no caderno de estudos. Que tal aprendermos um pouco através de um exemplo? O que vamos assistir neste momento é o relato da professora Marise Rosa Floriane Holderbaum, que vem desenvolvendo projetos de trabalho na área ambiental no ambiente escolar. Desenvolvemos atualmente um projeto sobre redução do lixo na unidade escolar que começou da seguinte forma. Em 2004, quando deparamos com lixeiras abarrotadas de papel em sala de aula, surgiu a ideia de retirarmos as lixeiras de sala de aula. O que acontece? Acontece que em 3 dias de aula assim, foi muito grande a quantidade. Pela nossa caminhada, nós reunimos a parte administrativa, os alunos, e eles concordaram em fazer algo diferente que até então não existia na nossa escola. Para vocês terem uma ideia, em 2004, nós tínhamos apenas 6 turmas, onde a quantidade de papel era, no montante, no anual, 164,5 kg. Hoje nós temos 11 turmas e temos apenas 56 quilos de papel e o ano nem terminou. Então, assim, a nossa caminhada de 2004 até hoje foi boa no sentido de nós reduzirmos a quantidade de papel, porque lixo sempre vai existir, mas nós podemos diminuir. Nas salas de aula, após a retirada, o que fazer com as pontas de lápis? Porque já que os alunos não poderiam mais produzir o seu próprio lixo, tá? Eles tinham muitas vezes que utilizar a ponta de lápis, então foi colocado o lixo, um lixinho pequenininho, afixado ou em cima da mesa ou então no quadro, conforme a necessidade, e eles só poderiam utilizar a ponta de lápis, tá? E depois, então, os professores em artes poderiam utilizar para qualquer trabalho. Isso foi, sim. No início foi difícil, sim, houve muita resistência e os alunos também tinham que se policiar constantemente, mas acho que vale a pena. Por quê? Porque nós temos ali as tabelas que nos mostram que há uma diferença muito grande desde que foi começado, tá? Nessa nossa caminhada, os professores da escola também fizeram a sua parte. Utilizaram muitas vezes a própria questão dos dados do lixo para feiras, trabalhos em feira. A professora de arte ou de português, com poesias, redações e trabalhos que nós temos, que nós podemos comprovar, mesmo o próprio papel da escola, que era guardado e pesado, esse papel, ele é todo trabalhado, né? Quando nós temos a fragmentadora, e foi refeito novamente, e com essas folhas de papel, então foram feitos alguns trabalhos. Tá? Esses trabalhos em artes, desenvolveu-se trabalhos em quilling, né? Nós temos aqui material que mostra, com caixinhas de leite, bolsas, enfim, tudo que pode ser reutilizado. Inclusive, recentemente, nesse ano, o 3º ano utilizou o próprio papel, as sobras de papel, fazendo livrinhos. Assim, ficou uma coisa muito, assim, bem próprio deles. Então, vejam que as crianças de hoje já têm essa noção de como reaproveitar o seu próprio lixo. Tá? Resistência nós sempre vamos encontrar, mas eu acho que a caminhada é boa, porque nós não temos gasto, nós temos que só usar o que nós temos que cuidar do nosso próprio espaço. Alunos que vêm de fora, de outras unidades escolares para a nossa realidade,
Eles estranham, onde eu vou colocar meu papel? Então, a gente explica, coloca para eles que nós temos que evitar de produzir. Se eles tiverem algum lixo, eles só podem colocar ou na hora do recreio ou no final da aula, na única lixeira que tem na escola. E temos também a esterqueira no fundo da escola para colocar outras sobras, né, que é a parte orgânica também. Fora isso, nós não temos, desde lá, ninguém mais pediu lixo na sala de aula. Então, eu acho assim, é um trabalho diferente, porque nós trabalhamos a não produção, é o não dentro do positivo, não do negativo. Então, por isso que eu penso que não envolve dinheiro, mas apenas assim, a boa vontade de todo o coletivo da escola em trabalhar, porque eu sozinha não faço nada. A ideia pode ter sido minha, mas se eu não tivesse o apoio da direção e dos professores e de toda a nossa comunidade escolar, nós não teríamos o sucesso que temos até os dias de hoje. Em 2005, nós participamos da segunda Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, e onde a poesia Transformação recebeu a premiação a nível nacional, que foi o segundo lugar, né? Uma das ações da escola era trabalhar a questão do lixo, e na época, quando nós começamos, então, os professores em cada disciplina fizeram a sua parte, e o professor de português, então, fez poesias, e nós participamos da segunda Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, né, da Fiocruz, e onde ela foi premiada, essa poesia. Então, vejam só quanta coisa importante, a partir de um simples lixeiro que não existe mais na sala, quanta ideia nova que surgiu na escola também, tá? E ano passado, a professora de artes, a professora Márcia, fez com seus alunos, também desenvolveu uma temática dentro de moda, e ela também foi premiada com o seu projeto, fazendo camisetas, onde cada aluno produziu a sua estampa e a sua frase. E foi assim uma coisa muito bonita, porque depois foi apresentada aqui na escola. Em resumo, tá? O projeto ele se dá em algumas etapas. As lixeiras hoje não tem mais em sala. Na mesa do professor apenas o lixinho orgânico. As nossas auxiliares operacionais, que são as merendeiras, nos auxiliam na pesagem mensal. Então, elas também colaboram muito para que a coisa dê certo. Então, nós envolvemos toda a comunidade escolar, né? Além da equipe da administração e os professores como um todo. Os alunos novos que vêm à nossa escola também são envolvidos no primeiro momento, e os professores para tomarem ciência do que acontece na escola nessa caminhada. Por isso que o nosso projeto sempre tem continuidade. Olá, sou professora aqui da Rede Municipal de Timbó e também trabalho na Escola Maurício Germer, onde a gente trabalha com projetos. Nossa formação, nós temos uma formação aqui no município também que é trabalhar com projetos. Então, nós temos momentos de capacitação, que é promovido pela Secretaria de Educação, onde a gente recebe a parte teórica, né, sobre os projetos, que depois a gente vai acabar tendo isso na prática nas escolas. Nós temos aqui no município uma escola que trabalhava mais especificamente com projetos. No início do ano, íamos fazer as admissões, íamos escolher as escolas onde íamos trabalhar. Se perguntava se você gostaria de trabalhar em determinada escola, que aquela realmente trabalharia só com projetos. E a nossa escola também, agora, então, assim, de uns 5 anos para cá, então a gente também trabalha com projetos. Foi um processo bem natural que a gente optou e procura se envolver nesse projeto que a gente desenvolve a várias disciplinas. E dentro dessas disciplinas, então, assim, o projeto em si sempre é o mesmo, tem sempre o mesmo objetivo, tem sempre o mesmo tema. E dependendo da disciplina, você pode desenvolver outras atividades, outras práticas. Foi o que a gente fez na área de língua portuguesa. Em cima desse projeto de redução do lixo, na unidade escolar aqui da Maurício Germer, nós trabalhamos a produção textual. Como podemos perceber, a educação ambiental é parte integrante do contexto escolar,
e a escola tem um papel importante na formação de cidadãos conscientes e responsáveis perante as questões ambientais. Trabalhar com projetos na educação pode gerar muito trabalho, porém, se bem realizados, trarão muito conhecimento e transformações tanto para o professor como para o aluno. Busque mais informações sobre este conteúdo. Aprofunde seus conhecimentos e, caso você esteja inserido no cotidiano escolar, proponha um projeto de trabalho ambiental. A educação ambiental, cidadã e emancipatória é possível se cada professor ou cada profissional que atua na educação escolar agir de modo consciente, crítico, comprometido e mediador. Concluímos esta etapa de nosso estudo parafraseando Paulo Freire quando este sugere que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e os seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.